Ana Túlio, Rafael Paes e o Pierre Andrade. Entra a tropa, né, Tony? Olá, Tony, boa tarde para você. Dois tenores e a soprano. Tudo bem? Tudo bem com você, então, tudo bem, Tony? Tudo bem, Tony, boa tarde. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Está tranquilo? Sim. Saudades de você desde as 8h30. De segunda a sexta, é sempre importante reforçar, hein? De segunda a sexta-feira, Tony Lagos participa do Bom Dia Litoral aqui na telinha da TVC. É com imenso prazer. Eu sei. E se for da minha vontade, eu vou para o Litoral Urgente também. E o programa de sábado também. Mas faço questão. Então, fechou. Duvido. O quê? Quando chega 15 para as 2, eu começo a chorar aqui. O programa está terminando. Você me conhece há 18 anos. Eu te conheço há 18 anos, é verdade. Então tá bom. O verão tá chegando. É melhor não perder muita opinião. Tem gente muito nervosa em morrer. É melhor a gente ir para o assunto. Vamos para o assunto, então. Vamos à pesquisa. Né? Olha só. O IRG Pesquisas realizou pesquisa de opinião sobre as eleições municipais na cidade de Morretes. Os dados apontam a reeleição do atual prefeito Júnior Brindaroli. Em pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apontados, os eleitores responderam a seguinte questão: se as eleições para prefeito de Morretes fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? 46% dos entrevistados afirmaram que votariam no Júnior Brindaroli. 32,5% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 14,8% disseram que votariam no Ariel Conforto. 4,8% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. E 1,8% dos entrevistados disseram que votariam no Fábio do Avião. A segunda pergunta é estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados. Ao responder à questão: se as eleições para prefeito de Morretes fossem hoje e os nomes fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? 58,8% dos entrevistados disseram que votariam no Júnior Brindaroli. 22,4% votariam no Ariel Conforto. 7,9% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 6,7% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. E 4,2% afirmaram que votariam no Fábio do Avião. A terceira pergunta também é estimulada, mas desta vez mediu o nível de rejeição dos candidatos. Ao responder sobre em quem não votaria de jeito nenhum, 37% dos eleitores disseram que não votariam no Fábio do Avião. 20,6% não votariam no Ariel Conforto. 19,1% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 11,8% responderam nenhum, branco ou nulo. E 11,5% não votariam no Júnior Brindaroli. A TVC encomendou esta pesquisa e ela está registrada no TSE sob o número PR 08682/2024. Para esse estudo foram ouvidos 330 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 5,35 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Agora a gente vai dar uma olhada nas telas aqui, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa realizada em Morretes. Pierre, 46% da intenção de votos na pesquisa espontânea. A situação parece bem favorável para o atual candidato à reeleição, né? Parece e está bem favorável ao candidato que é o atual prefeito, Júnior Brindaroli. Isso porque, e a gente vai falar mais adiante, a rejeição também é baixíssima. E quando você olha a espontânea, só para explicar para o pessoal de casa, é quando não apresenta os candidatos e a população fala em quem vai votar. Mostra que ele está muito à frente do segundo colocado, o candidato Ariel Conforto. E se você elimina, então, as pessoas que não sabem ou não responderam, a distância é muito grande. Então, Júnior Brindaroli encaminhado para mais um mandato como o chefe do Executivo Municipal da cidade de Morretes. Também é baixo o número de eleitores que não sabe ou não respondeu na espontânea, o que mostra que a maioria dos eleitores já está com o voto definido, né, Rafa? Pois é, né? A gente vê ali a questão de não sabe ou não responderam 32,5% e há uma tendência de que esse público
vá para aquele candidato que ele fique mais bem colocado nas pesquisas que aparecem, né? Aí a gente tem uma situação aqui, que é o segundo colocado, o Ariel Conforto, muito vem da popularidade. É lógico que o Júnior Brindaroli, ele se destaca numa eleição como essa, porque ele é o atual prefeito, tem toda a questão de obras, serviços, programas que foram implantados na cidade. Mas muito se fala lá na cidade com relação à popularidade dos demais candidatos, que no caso são Ariel Conforto e também o Fábio do Avião, que segundo, né, a gente ouve falar dos moradores da cidade, não teriam um vasto conhecimento do município, ou mesmo os munícipes, os eleitores não conhecem muito essas figuras aqui. Eu vou pedir para o pessoal colocar a estimulada 1 para que eu possa conversar com o Tony um pouquinho também a respeito desses números. Me parece aí que Morretes é onde está mais encaminhada essa eleição. Lembrando que quando a gente divulga uma pesquisa, é uma pesquisa de intenção de votos que mostra o momento atual. Nada impede que esse quadro mude. A gente já viu mudar aqui em algumas eleições, né, Tony? Algumas vezes mudou. Mas o quadro atual, há 12 dias da eleição, há uma diferença muito grande a favor do atual prefeito, né? Quem vai a Morretes, às vezes eu estou por lá, a gente sente no povo que vai fechar mesmo com o Brindaroli. A gente percebe isso nas ruas e tal, mas nada que não possa mudar. Repito, hoje ele seria com muita tranquilidade reeleito. Não é que não possa mudar, mas a gente vê que mais de 50% dos eleitores já fala no nome do Júnior Brindaroli, isso na estimulada 1. Então é um número bastante alto, a gente não pode ignorar esse fato, né, Pierre? Muito alto, mostra de que maneira ele trabalhou nos últimos 4 anos. E aqui também chama a atenção o fato de, na cidade de Morretes, termos somente 3 candidatos. Então você não tem muito aquele poder de transferência de votos. Quando um determinado candidato acaba saindo na reta final, ou até mesmo perde popularidade e transfere os votos para aquele que está na segunda colocação. Na cidade de Morretes, essa tendência ela é bem menor pela pouca quantidade de candidatos, o que mostra que a vantagem do Júnior Brindaroli é ainda maior, levando em consideração essa situação eleitoral lá na cidade de Morretes. Pois é, e daí quando você soma, né, Ariel Conforto com o Fábio do Avião, que são outros nomes propostos então nas eleições lá de Morretes, você chega que praticamente chega na metade do que o Brindaroli acumula nessa pesquisa aqui, né? Então mesmo os dois juntos não conseguiriam ali, né, ultrapassar então o atual prefeito que é candidato à reeleição. E como você disse agora há pouco, Diana, não sabe, não responderam ou nenhum, são porcentagens baixas aqui nessa pesquisa. A gente vê que é quase o triplo, né? Se a gente for comparar o primeiro com o segundo candidatos, então é quase o triplo da intenção de votos. E aí a gente vai entrar numa questão que o Pierre já chegou a mencionar aqui, que é a próxima tela, que é a tela da rejeição. E essa rejeição do Brindaroli é muito baixa lá na cidade de Morretes. É algo até, eu vou dizer assim, que é meio incomum, porque ele está exercendo um cargo executivo nesse momento. Então, é realmente uma rejeição muito baixa, né, Tony? 11,5%. Baixíssima, né? Então, quando a gente estava falando do quadro anterior ainda, nós falamos que tem acima de 50%. Na verdade, ele tem quase 60%, Quase 60%. De intenção de voto nessa pesquisa. E a rejeição é baixíssima para quem está no poder. Só se alguma coisa muito factual acontecer para mudar. E é interessante a gente ver, Tony, que como a Diana disse, o Brindaroli está hoje com a imagem mais conhecida na cidade, vamos colocar dessa forma, porque ele é o atual prefeito. Então, ele, enquanto o nome que poderia ter muita rejeição, tem apenas aqui esses 11,5%. Em contrapartida, um candidato que, até o que a gente sabe, não concorreu, ainda até hoje não ocupou, melhor dizendo, um cargo público na cidade, que é o Fábio do Avião do Novo, tem 37% da rejeição, então, do eleitorado lá na cidade. Chama atenção, né? E aquilo que eu falo com frequência quando a gente exibe aqui pesquisa eleitoral, essa para mim é a tela mais importante, é a pesquisa mais importante, porque mostra para o candidato até onde ele consegue chegar, mostra para ele, olha, eu tenho essa margem aqui para trabalhar, eu consigo alcançar esses votos.
votos, tendo os principais concorrentes do Júnior Brindaroli muito à frente dele nessa taxa de rejeição, a gente percebe que não tem muito poder de ganho de voto nessa reta final, nesse período aí até o dia 6 de outubro, o que também garante um certo favoritismo para o atual prefeito, principalmente levando em consideração ele sendo o chefe do Executivo Municipal e tendo essa negatividade da população, né? Então ele está muito popular na cidade de Morretes e tende a ser reeleito. O que não é muito comum, né? A gente já até falou sobre isso, mas a gente vê ali 11,5% de rejeição. Essa rejeição não é muito comum para quem está já à frente do executivo, porque existe aquela questão do descontentamento. Ah, minha rua não ganhou tal obra, ou então aconteceu algo que eu coloquei a culpa no prefeito a respeito dessa situação que aconteceu comigo em determinado bairro, em determinada localidade. Então, realmente, é um número bastante satisfatório aí para o pessoal da campanha do Júnior Brindaroli, esse 11,5% de rejeição, que inclusive é o menor entre todos os candidatos. Então, a gente vê lá que o Fábio do Avião tem 37% de rejeição, talvez até pela questão de não ter concorrido antes, e o Ariel Conforto, 20,6%. E já estão dizendo que a gente está com o tempo esgotando, Tony. É isso aí. É isso, né? E eu não lembro de uma pesquisa na história da TVCI, uma rejeição tão baixa. Uma rejeição de alguém que esteja, né, no cargo executivo tão baixo. Isso também demonstra não vi, que não. o prefeito vem fazendo um bom trabalho por lá, né? Ok. Queridos, muito obrigado. Obrigada, Tony. Valeu, Estamos Tony. Até aqui. mais. Boa tarde. Vamos lá. Até daqui a pouquinho.